Oi, oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da Jornada Réveillon na Medida. É mais uma vez uma alegria estar aqui com vocês, ensinando um pouquinho mais sobre os princípios do nosso programa e como que você pode construir não só o corpo dos seus sonhos, mas manter um estilo de vida saudável e ativo para sempre. Nós estamos aqui numa jornada que são 4 aulas com alguns exercícios para você poder fazer em casa. E se você está chegando agora, essa é a terceira aula, então corre lá no canal, olha as outras 2 aulas, porque já tem muito conteúdo legal compartilhado com vocês, para vocês aprenderem o processo, começarem do ponto 1, depois para o ponto 2 e voltarem aqui para essa aula, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai enriquecer muito a rotina de vocês e vai fazer com que vocês tenham um resultado muito bacana, tá bom? A gente já falou aqui no primeiro dia sobre as nossas metas, sobre a importância de entender o nosso estado atual, sobre como a gente construir um resultado, como a gente construir as nossas metas de forma inteligente, como a gente tirar as metas do papel e fazer elas saírem da teoria ou do sonho ou de algo tão distante para algo que faça parte da nossa rotina. A gente aprendeu a importância de se visualizar no resultado que a gente busca, de realmente se projetar para o estado futuro e se colocar no seu próprio sonho e sentir tudo aquilo que você vai sentir e pensar em tudo aquilo que você vai pensar quando você tiver alcançado esse resultado. E a gente falou sobre a importância de celebrar os nossos resultados, por menores que sejam, porque sim, eles são um passo ao que a gente está mais próximo do nosso objetivo. Agora, ontem, nós falamos sobre 2 dos nossos 5 pilares, porque o nosso programa, ele na verdade é uma junção de vários princípios que juntos, combinados, fazem toda a diferença se você quer transformar o seu corpo, se você quer transformar a sua saúde, a sua forma física e a forma como você lida com alimentação, com atividade física e com tantas outras coisas que envolvem a nossa rotina. Ontem, nós aprendemos sobre a atividade física, a importância da atividade física, o porquê que a gente deve, sim, separar um tempo no nosso dia, todos os dias, para colocar o nosso corpo em movimento, para cuidar mais da gente, a importância que ela tem, o impacto que ela tem na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, e o quanto que isso é valioso para a gente, para o nosso corpo, para a gente ter uma longevidade saudável de verdade, porque afinal de contas a gente quer envelhecer. Mas a gente quer envelhecer bem, na verdade, com tudo em riba. Então, a gente precisa sim desse pilar que é tão importante e que muitas vezes a gente negligencia. A gente falou também sobre a hidratação e da importância da hidratação, que é uma coisa que não é segredo para ninguém, todo mundo sabe o quanto que a água é importante. Muita gente fala que é a fonte da vida, né? Mas a gente precisa diariamente colocar isso também na nossa rotina, numa quantidade adequada para o seu corpo, para o seu peso, para a sua realidade. E isso faz toda a diferença no final das contas. Esse esse conjunto de coisas que a gente vai fazendo, que vão fazendo bem para a gente, os pequenos detalhes, os pequenos ajustes que a gente faz na nossa rotina podem ter um impacto incrível. Existe uma lei que fala que 20% das nossas ações são responsáveis por 80% do nosso resultado, que é a lei de Pareto. Isso se aplica numa quantidade enorme de áreas. Isso se aplica também à nossa saúde. Pequenas ações, pequenas mudanças na nossa rotina, pequenas transformações no nosso comportamento, nos nossos hábitos, podem fazer uma grande diferença. Então, não é ir com força e tudo de uma vez, tentar fazer a rotina perfeita da noite para o dia. Não. É ir fazendo uma transição, é mudar aos poucos, é melhorar um pouquinho hoje, além do que foi ontem, e aos poucos você vai chegando
numa rotina sim, que é uma rotina talvez ideal, ou uma rotina correta, uma rotina que vai trazer benefícios para o seu corpo. Mas não são só esses dois pilares que fazem parte do nosso programa. A gente também tem a alimentação saudável, a suplementação, a mentalidade, que é uma coisa extremamente importante para a gente poder passar por essa jornada e realmente transformar não o nosso corpo, mas o nosso estilo de vida. Porque é isso que é mais importante. Se a gente quer ter resultados e a gente quer ter resultados para sempre, a gente precisa se comportar de forma coerente com aquilo que a gente busca. Não é verdade? E hoje eu quero falar de dois pilares que eles são, para mim, eles são inseparáveis. Eu não consigo falar sobre essas coisas sem colocá-las no mesmo, na mesma caixinha, na mesma coisinha. E olha, hoje eu vou falar com vocês sobre alimentação e suplementação. E se tem um tema que é polêmico, é esse. Então, eu vou explicar para vocês a linha de atuação que a gente tem, o que os nossos médicos, os nossos nutricionistas ensinam e como que a gente, com base nesses princípios, ajuda tantas pessoas a alcançar o resultado de transformação corporal, tá bom? Então, tendo feito toda essa apresentação para vocês e contado para vocês o que nós vamos falar hoje, vem comigo, fica aqui, já pega papel e caneta e anota tudo o que eu vou falar, porque eu tenho certeza que você vai tirar muita coisa interessante aqui hoje, tá bom? Olha, antes de mais nada, eu quero que você pare, que você pense um pouquinho sobre como está a sua alimentação hoje. Se você fez o caderno de exercícios de ontem, você já deve estar refletindo sobre isso desde ontem, não é verdade? Porque o nosso caderno de exercícios falou sobre alimentação, hidratação, atividade física, sobre o seu corpo, sobre a sua rotina de uma forma geral, né? Se você já fez atividade física, você já está a atividade do nosso caderno de exercício, você já está pensando nisso. Pensa só, quantas refeições você faz por dia? Você costuma pular refeição? Não costuma? Você faz um jejum de manhã? Você usa suplementação? Que suplementação que você usa? Como que é? E eu vou explicar para vocês por que eu estou levantando essas perguntas para vocês pensarem. O que acontece? A nossa alimentação hoje, de uma forma geral, porque aqui eu tenho como falar somente de uma forma geral, ela tem alguns excessos. Tem excesso de sal, de açúcar, de gorduras saturadas, de conservantes, de pesticidas e outras coisas mais. Então é cheio de coisas que a gente deve evitar ou que a gente não pode usar em grande quantidade. E ao mesmo tempo, a nossa alimentação ela tem uma carência. Carência de nutrientes, de coisa que o nosso corpo precisa diariamente. Carência de proteínas de origem tanto animal quanto vegetal, carência de carboidratos saudáveis, porque sim, a gente não corta nada aqui, tá, gente? Uma coisa muito importante da gente pontuar. De gorduras saudáveis, de vitaminas, de minerais, de água, de fibras e tantas outras coisas que o nosso corpo precisa para ele funcionar de forma adequada, de forma equilibrada. E assim, o que acontece com as pessoas que querem perder peso? Ontem eu falei para vocês o seguinte, que quando quer perder peso, a primeira coisa é matricular na academia. Mas a segunda coisa é fechar a boca, é comer só até as 19 horas. Depois das 19 horas, se comer, engorda. Ou então, ficar longos períodos sem comer, ou então pega, coloca aquela fruta dentro da bolsa e acha que só porque tá comendo a fruta tá saudável e tá tudo certo. Calma, se esse é seu caso, fica comigo que eu vou te explicar como que você pode ter uma rotina de sucesso e usar a sua alimentação com as coisas que você gosta de comer a seu favor. Porque, na verdade, não é ficar longos períodos sem comer ou ficar passando fome ou se privar das coisas que você gosta que vai fazer com que você atinja o seu objetivo. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que alguém fala para você que o pão faz mal. E aí você aprende que não pode comer pão.
A primeira coisa que você tem vontade de comer é pão. Você vai sentir o cheiro daquele pãozinho francês em tudo quanto é lugar que você for. Mesma coisa se não puder comer arroz. Ah, não, a partir de agora falaram que eu não posso comer arroz. Você tem vontade de comer arroz no lanche da tarde, mas você fica com vontade. Por quê? Porque não pode. Então, a restrição por si, a proibição por si só, ela acaba sendo muito negativa para a gente, porque ela atrapalha um outro pilar que a gente vai falar sobre ele amanhã, que é a mentalidade. Você acaba lutando contra você e acontece que a gente não tem essa força de vontade tão grande para ficar resistindo, 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 resistindo. Porque alguns alimentos, eles causam uma determinada dependência no nosso corpo, principalmente os carboidratos simples, que eles viram o açúcar muito rápido e isso causa um certo vício no nosso corpo. Então, existem várias linhas hoje de nutrição, de estratégia nutricional e tal. E eu vou explicar para vocês qual é a estratégia que o nosso time de nutricionistas e médicos escolheu e que a gente utiliza para ajudar todo mundo a reduzir peso, tá bom? Então, quando a gente fecha a boca, o que acontece? Eu expliquei para vocês que a gente tem excessos e carências. Quando a gente fecha a boca, é óbvio que a gente reduz os excessos, não é verdade? Até por isso que fecha a boca. Mas ao mesmo tempo, eu já tinha uma carência, já estava faltando nutriente. Quando eu fecho a boca, começa a faltar mais nutriente. Entendeu? Por isso que o fechar a boca, ele não vai resolver o seu problema. Porque o seu corpo, ele tem formas de te avisar que ele está precisando de alimento. Quando você tem uma baixa de vitaminas, por exemplo, o seu corpo não vai virar para você e vai mostrar, estou precisando de vitamina A, coma cenoura. Ele vai emitir um alerta de fome. E você vai comer aquilo que você está habituado a comer. Se você não tem uma alimentação equilibrada, você vai comer mais do mesmo, que não vai suprir a carência do seu corpo. No futuro, você pode ter até algum problema de saúde por causa de algum desequilíbrio nutricional, algum desequilíbrio de nutrientes, de vitaminas e minerais no seu corpo. Então, fechar a boca nunca é a melhor opção. A melhor opção é a gente equilibrar, para que você possa sim comer de tudo. Mas é lógico que a gente também não vai comer tudo, não é verdade? Então, isso é péssimo para o nosso organismo. A pessoa até reduz peso, sabe? Eu ouço muitas pessoas chegando e falando assim, eu fechei a boca, mas aí eu reduzi 3 quilos. Beleza, mas isso, infelizmente, não é saudável. Infelizmente não, felizmente, porque ninguém merece passar fome, gente. E eu estou completamente contra passar fome. Isso é prejudicial para o nosso organismo. Isso não é esteticamente bonito. Sabe por quê? Porque quando a gente perde fome de maneira não saudável, ao invés de perder gordura, que é o que a gente quer mandar embora, nunca mais encontrar, a gente perde músculo. Aí nosso metabolismo fica mais fraco. Aí a gente termina aquele regime e a gente ganha tudo de novo. E aí a gente fica sem entender por que a gente ganhou todo aquele peso de novo. Assim, então significa que eu tenho que passar fome pro resto da minha vida. E a gente acaba chegando a conclusões de coisas que são ruins, que não vão fazer bem nem para nossa cabeça, nem para o nosso corpo, nem para nossa rotina. Então, gente, a gente costuma dizer que quando a pessoa perde peso fazendo uma dieta que não beneficia o corpo dela, ela murcha. Mas é como se ela murchasse que nem um balão. É quando sobra pele, é quando fica com o corpo mais flácido, não fica com a pele firme, modelada e tal. Quando a gente faz uma alimentação equilibrada, com a quantidade correta de proteína, de minerais e tudo mais, a pessoa emagrece, mas emagrece ganhando massa magra. E dessa forma ela acelera o metabolismo, melhora o aspecto da pele, dos cabelos, ela melhora o funcionamento dos órgãos, ela se sente mais disposta, ela sente um bem-estar que é notório, os exames dela ficam melhores. Então ela tem uma melhoria como um todo, e isso faz toda a diferença. E quando a gente faz uma transformação dessa forma, é ótimo, porque isso permite também uma longevidade saudável. Então, esse é o caminho para a gente poder trabalhar a estratégia de emagrecimento. Agora, eu falei que são dois temas que eu não consigo separar, né? Que é a alimentação saudável e a suplementação. Por quê?
Porque diariamente o nosso corpo precisa de uma quantidade de nutrientes específica. Só que, você concorda comigo que 50 anos atrás a alimentação era de um jeito, o solo era de um jeito, a produtividade no campo era de um jeito, a tecnologia no campo era de um jeito. E não estou dizendo que a tecnologia é ruim, muito pelo contrário, ela é muito boa. Mas nem sempre ela é usada de forma inteligente. Essa questão de ter sempre uma grande produtividade, conseguir plantar fora de época e tudo mais, reduz sim a quantidade de nutriente dentro do alimento. E hoje a gente tem um solo muito mais pobre do que há 50 anos atrás. E é por isso que a Universidade de Harvard, que é quem determina aquela pirâmide alimentar, que é um guia para a população de uma forma geral, hoje eles falam que a suplementação do adulto é uma coisa fundamental. Por quê? Porque com a nossa rotina, hoje a rotina é corrida, nem sempre a gente consegue fazer todas as refeições que a gente faz no dia, que a gente deveria fazer no dia. Quando a gente nem sempre come algo saudável, natural, equilibrado. E não é garantido que todos os dias eu vou ter toda a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, fibra, água que o meu corpo precisa. Então, a suplementação, ela é muito importante para quê? Para você viver uma vida saudável e equilibrar a sua alimentação no que diz respeito à qualidade e densidade nutricional daquilo que você come. Então, a suplementação ela é um pilar muito forte porque ela faz com que você não só perca peso, mas perca peso com saúde. Outra coisa muito importante que a gente fala bastante existem várias linhas também nesse sentido, e é um assunto bem polêmico. Mas a gente utiliza uma linha de pensamentos, e eu utilizo isso com todas as minhas alunas, e meus alunos também. Eu não gosto do jejum. Isso por uma questão tanto pessoal quanto de experiências com alguns clientes. E mesmo a gente liberando para algumas pessoas fazerem o jejum, nunca foi bom para a nossa experiência. Por quê? Porque quando a gente fica longos períodos sem comer, isso não faz tão bem para o nosso corpo. Se você faz hoje um jejum e você consegue manter isso como estilo de vida para o resto da sua vida, beleza, o jejum é para você. Se você faz ele com dor, sofrendo e tudo mais, não é para você. E essa é a realidade da maioria das pessoas. Então eu digo o seguinte, e eu falo isso para todas as minhas alunas quando elas começam. Sentiu fome, tem alguma coisa de errado. É o seu organismo avisando que está faltando algum nutriente. A gente precisa descobrir o que está faltando. Entendeu? A gente faz as alimentações, as nutrições de 3 em 3 horas, desde a hora que acorda até a hora que dorme, para a gente poder sempre manter o metabolismo ativo. A médica do nosso programa é uma coisa que ela ensina bastante para gente. Tanto a nossa alimentação quanto a nossa atividade física pode ser uma excelente ferramenta para a gente manter o nosso metabolismo funcionando e funcionando bem. Então, a gente precisa sim aproveitar muito essa ferramenta que está na nossa mão, que é extremamente prazerosa, que é comer. E eu sei bem disso, gente. E quem me conhece sabe que eu sou fominha e que é tão prazerosa e que faz tão bem pra gente. A gente pode usar isso a nosso favor. E é isso que a gente ensina aqui. A gente ensina como você pode escolher melhor os alimentos, escolher quando você vai nas compras, como que você não cai na armadilha dos rótulos alimentares, quais alimentos que você deve ter em casa e quais que você deve evitar ter em casa. Você concorda comigo que é mais fácil você ser inteligente do que você ser forte? Porque se você ama pudim de leite, por exemplo, ou se você ama chocolate, ou se você ama um monte de coisa que vai atrapalhar a sua rotina, e você tiver toneladas dela em casa, é lógico que na hora que bater aquela vontade, você vai comer. Não é verdade? Agora, se você tiver que se deslocar, comprar, voltar para poder comer e tudo mais, vai ser mais difícil. E isso vai ser mais ocasional. Não é um problema isso acontecer. O problema é que isso seja todas as refeições. Você faça uma sobremesa a cada refeição que você faz no dia.
Então, gente, é tudo uma questão de estratégia, de alinhar um todo e fazer, igual eu expliquei lá no início para vocês, aqueles pequenos ajustes, mas que fazem toda a diferença. Vamos lembrar da regra de Pareto. Aqueles 20% que vão gerar os 80% de resultado, tá bom? Então é isso que a gente vem aqui ensinar para vocês. Como fazer uma mudança, não só na nossa rotina alimentar, não só na nossa rotina de atividade física, nos nossos hábitos, mas para a gente poder fazer isso de uma forma que a gente consiga manter para sempre. Porque se eu mantenho o comportamento, eu mantenho o resultado. Então é isso que eu estou aqui para ensinar para vocês e estou convidando vocês para estar comigo nessa jornada. Bom, ontem eu deixei aqui uma tarefinha para vocês. E eu quero que vocês me contem se vocês conseguiram fazer a meta de hidratação, a meta de atividade física e o caderno de exercícios do dia 1 e do dia 2, hein? Hoje eu vou deixar a mesma meta de atividade física, de hidratação, mas agora eu vou colocar mais uma meta. Você anotar e acompanhar todas as suas alimentações do dia, você começar a observar a sua rotina, ver onde que você, em que momentos que você tem uma fome maior, que hora que tem aquela vontade daquele alimento que é a sua tentação alimentar. Essas coisas que são importantes para a gente se conhecer, para a gente saber onde atuar. E hoje eu vou mandar lá no grupo um caderno de exercícios feito especialmente para vocês, que é um monitoramento de hábitos, já preparando a gente para a aula de amanhã. A gente vai escolher alguns hábitos e a gente vai monitorar esse hábito por um tempo, como uma forma de autoconhecimento e até de disciplina. Porque a gente vendo, a gente tendo que preencher, mesmo que seja um controle pessoal, isso dá força para a gente continuar, pelo menos pelos próximos 30 dias. Lembrando, nosso corpo leva em torno de 21 dias para criar um novo hábito e 90 dias para formar um estilo de vida. Então, já vou entregar para vocês uma ferramenta para vocês darem esse primeiro passo. Amanhã vou ensinar para vocês sobre a importância de formar hábitos saudáveis. Não só isso, porque a gente sabe que é importante, mas como você pode formar hábitos coerentes com o estilo de vida que você quer ter e com os resultados que você busca, tá bom? Então, um beijo, muito feliz de ter todos vocês aqui comigo e até amanhã. E eu tenho certeza que vocês vão amar, porque a aula de amanhã é a minha favorita, tá bom? Beijinho e até amanhã.